Seja bem-vindo a mais uma aula de física. Nesta videoaula vai-se resolver este exercício, que é exercício número 2, usando lei dos seno. Então, vamos resolver este exercício usando lei dos seno, onde a lei dos seno relaciona os ângulos e os lados de um triângulo. Então, nós vamos ver essa relação entre lados do triângulo e os ângulos internos. Nós estamos a ver que lado A, a razão entre lado A e seno de φ tem que ser igual à razão entre lado C e seno de alfa. E tem que ser igual também à razão entre lado B e seno de beta. Então, primeiro passo, nós vamos analisar os ângulos. Vamos traçar uma reta horizontal e vamos traçar uma outra reta aqui horizontal. Esta reta, vamos chamar esta reta de R1 e aqui de R2. R1, reta 2 e reta 1 são paralelos. Então, quer dizer que o ângulo, este ângulo entre essa reta e tensão, este T1, aqui vamos ter T2, aqui vamos ter força de gravidade. Então, ângulo entre T1 e esta reta horizontal é de quanto? É de 30 graus. E ângulo também daqui é de 30 graus. Como é que nós vamos achar força de gravidade? Força de gravidade é igual a massa do bloco vezes essa relação da gravidade. Então, com isto, vamos ter a massa do bloco de 2 kg e a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a força é de 20 Newton. A força de gravidade vale 20 Newton. Logo, aqui nós consideramos a aceleração de gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos analisar este ângulo. O ângulo daqui vale quanto? Não sabemos, é x. Mas o ângulo daqui entre essa reta, porque se nós traçarmos um eixo vertical aqui, com esta reta que nós vamos considerar como um eixo horizontal, que é eixo x, aqui vamos considerar eixo y. Nós vimos que aqui temos um ângulo de 90 graus e aqui temos também ângulo de 90 graus. Logo, ângulo daqui vale quanto? 90 mais 30 vale 120 graus. E ângulo também daqui, 90 mais 30 vale também 120 graus. Quer dizer que entre T1 e força de gravidade temos ângulo de 120 e também entre T2 e força de gravidade temos também ângulo de 120. E aqui temos x, o ângulo formado entre T1 e T2. Como nós vimos, sabemos que aqui entre esta reta, que corresponde ao nosso eixo x, temos um ângulo raso aqui, que vale quanto? 180. Quer dizer que 30 graus mais x mais 30 graus tem que ser igual a 180 graus. Logo, 30 mais 30 dá 60 graus mais 60 graus mais quanto? Mais 60 graus mais x tem que ser igual a 180 graus. Logo, x tem que ser igual a quanto? 180 graus menos 60 graus. Porque quando passa para o segundo membro fica negativo. Logo, x tem que ser igual a 120. Aqui temos um ângulo de quanto? De 120 graus. Nós vimos que todos os ângulos são de 120. Logo, vamos entrar no nosso segundo passo. Vamos analisar este ângulo. Repara, entre a força de gravidade e T1 temos ângulo de 120 graus. Entre a força de gravidade e T1, este T1 e a força de gravidade temos ângulo de 120 graus. Também entre esta força aqui de T2 e gravidade também temos ângulo de 120. Logo, este ângulo aqui
também deve ser 120. E este ângulo também tem que ser 120. Quer dizer, esses todos os ângulos são ângulos de 120. Logo, para melhorar a nossa figura, vamos fazer assim. Esses três ângulos são iguais. Vamos melhorar a nossa figura, fica 120, 120, 120. Logo, já são iguais. Fica T1, força de gravidade, e T2. Então, como já temos, vamos excluir este triângulo. Vamos usar esse triângulo pequeno, porque tem uma relação boa entre estes ângulos. Então, vamos começar já a resolução. Nós sabemos que, usando a relação dos ângulos, temos que a razão entre lado A e ângulo φ tem que ser igual à razão entre lado B e ângulo alfa. Logo, vamos fazer a mesma relação por aqui. Fica a razão entre T2 sobre seno de 120 tem que ser igual à razão entre T1 sobre seno de 120. Como temos o mesmo ângulo, ângulos são iguais, logo T2 tem que ser igual a quanto? A seno de 120 vezes T1. Tem que ser sobre seno também de 120 graus. Simplificamos isso. T2 igual a T1. Temos essa relação. Depois vamos relacionar de novo T2 e força de gravidade. Vamos relacionar T2. T2 sobre seno de 120 tem que ser igual a força de gravidade sobre seno. Seno de quanto? Também de 120 graus. Logo fica T2 tem que ser igual a quanto? A seno de 120 graus, abrir parênteses, força de gravidade sobre seno de 120 graus. Seno de 120 graus, seno de 120 graus, simplificamos, logo fica força de gravidade. Logo T2 tem que ser igual a força de gravidade, onde força de gravidade é igual a 20 newton. Força de gravidade igual a 20 newton, logo T2 igual a 20 newton. Então, onde nós vimos essa relação de que T2 igual a T1, logo T1 também igual a quanto? A 20 newton. Quer dizer que T1 e T2 igual a 20 newton. Quer dizer que T1 igual a 20 newton e T2 também igual a 20 newton. Logo, é a maneira que nós podemos resolver este problema usando a relação entre os ângulos e os seus respectivos lados, usando a lei dos seno. Na videoaula anterior, nós resolvemos o mesmo problema, mas usando a lei de Newton, que é a primeira lei de Newton. Obrigado, se inscreve no canal para fortificar o nosso canal. Seja bem-vindo a mais uma aula de física. Nesta videoaula, vai se resolver este exercício, que é exercício número 2, usando a lei dos seno. Então, vamos resolver este exercício usando a lei dos seno, onde a lei dos seno relaciona os ângulos e os lados de um triângulo. Então, nós vamos ver essa relação entre lados do triângulo e os ângulos internos. Nós estamos a ver que lado A, a razão entre lado A e seno de φ tem que ser igual à razão entre lado C e seno de alfa. E tem que ser igual também à razão entre lado B e seno de beta. Então, primeiro passo, nós vamos analisar os ângulos. Vamos traçar uma reta horizontal e vamos traçar uma outra reta aqui horizontal. Esta reta, vamos chamar esta reta de R1 e aqui de R2. R1, reta 2 e reta 1 são paralelos. Então, quer dizer que o ângulo, este ângulo entre essa reta e tensão, este T1, aqui vamos ter T2, aqui vamos ter força
de gravidade. Então, ângulo entre T1 e esta reta horizontal é de quanto? É de 30 graus. E ângulo também daqui é de 30 graus. Como é que nós vamos achar força de gravidade? Força de gravidade é igual a massa do bloco vezes essa relação da gravidade. Então, com isto, vamos ter a massa do bloco de 2 kg e a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a força é de 20 Newton. A força de gravidade vale 20 Newton. Logo, aqui nós consideramos a aceleração de gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos analisar este ângulo. O ângulo daqui vale quanto? Não sabemos, é x. Mas o ângulo daqui entre essa reta, porque se nós traçarmos um eixo vertical aqui, com esta reta que nós vamos considerar como um eixo horizontal, que é eixo x, aqui vamos considerar eixo y. Nós vimos que aqui temos um ângulo de 90 graus e aqui temos também ângulo de 90 graus. Logo, ângulo daqui vale quanto? 90 mais 30 vale 120 graus. E ângulo também daqui, 90 mais 30 vale também 120 graus. Quer dizer que entre T1 e força de gravidade temos ângulo de 120 e também entre T2 e força de gravidade temos também ângulo de 120. E aqui temos x, o ângulo formado entre T1 e T2. Como nós vimos, sabemos que aqui entre esta reta, que corresponde ao nosso eixo x, temos um ângulo raso aqui, que vale quanto? 180. Quer dizer que 30 graus mais x mais 30 graus tem que ser igual a 180 graus. Logo, 30 mais 30 dá 60 graus mais 60 graus mais quanto? Mais 60 graus mais x tem que ser igual a 180 graus. Logo, x tem que ser igual a quanto? 180 graus menos 60 graus. Porque quando passa para o segundo membro fica negativo. Logo, x tem que ser igual a 120. Aqui temos um ângulo de quanto? De 120 graus. Nós vimos que todos os ângulos são de 120. Logo, vamos entrar no nosso segundo passo. Vamos analisar este ângulo. Repara, entre a força de gravidade e T1 temos ângulo de 120 graus. Entre a força de gravidade e T1, este T1 e a força de gravidade temos ângulo de 120 graus. Também entre esta força aqui de T2 e gravidade também temos ângulo de 120. Logo, este ângulo aqui também deve ser 120. E este ângulo também tem que ser 120. Quer dizer, esses todos os ângulos são ângulos de 120. Logo, para melhorar a nossa figura, vamos fazer assim. Esses três ângulos são iguais. Vamos melhorar a nossa figura, fica 120, 120, 120. Logo, já são iguais. Fica T1, força de gravidade, e T2. Então, como já temos, vamos excluir este triângulo. Vamos usar esse triângulo pequeno, porque tem uma relação boa entre estes ângulos. Então, vamos começar já a resolução. Nós sabemos que, usando a relação dos ângulos, temos que a razão entre lado A e ângulo φ tem que ser igual à razão entre lado B e ângulo alfa. Logo, vamos fazer a mesma relação para aqui. Fica a razão entre T2 sobre seno de 120 tem que ser igual à razão entre T1 sobre seno de 120. Como temos o mesmo ângulo, ângulos são iguais, logo T2 tem que ser igual a quanto? A seno de 120 vezes T1
T1 tem que ser sobre seno também de 120 graus. Simplificamos isso. T2 igual a T1. Temos essa relação. Depois vamos relacionar de novo T2 e força de gravidade. Vamos relacionar T2. T2 sobre seno de 120 tem que ser igual a força de gravidade sobre seno. Seno de quanto? Também de 120 graus. Logo fica T2 tem que ser igual a quanto? A seno de 120 graus, abrir parênteses, força de gravidade sobre seno de 120 graus. Seno de 120 graus, seno de 120 graus, simplificamos, logo fica força de gravidade. Logo T2 tem que ser igual a força de gravidade, onde força de gravidade é igual a 20 Newton. Força de gravidade igual a 20 Newton, logo T2 igual a 20 Newton. Então, onde nós vimos essa relação de que T2 igual a T1, logo T1 também igual a quanto? A 20 Newton. Quer dizer que T1 e T2 igual a 20 Newton. Quer dizer que T1 igual a 20 Newton e T2 também igual a 20 Newton.